E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther, esse aqui é meu canal. E agora já faz 6 meses que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, então eu decidi gravar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre as coisas que mais chamaram a minha atenção aqui. Eu selecionei só 10, claro que tem bem mais, mas eu vou falar pra vocês hoje só dessas 10. Então, a primeira delas é a questão da confiança. Quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu achei muito estranho foi que quando a gente fez a nossa primeira entrega, largaram a entrega na frente da porta. E a gente não viu nada, ninguém tocou na campainha, ninguém bateu na porta. E daí uma hora a gente foi abrir a porta e a gente viu que tinha uma encomenda ali. Então esse foi o primeiro choque que eu tive, porque ali qualquer um podia passar, pegar, roubar, mas a encomenda tava ali. Depois disso a gente fez outras encomendas também e a mesma coisa. Era extremamente raro ter algum entregador que batia na porta. A maioria deles só largava a encomenda. Outra coisa também foi quando eu fui no mercado. E daí tinha aqueles caixas automáticos, eu não tenho certeza se é esse o nome, mas é aqueles que tu vai pagar e tem uma telinha. E daí ali, se tu fosse pegar, por exemplo, alguma fruta, alguma coisa desse tipo, tu selecionava qual fruta tu pegou e quantas frutas tu pegou. Então podia acontecer de, por exemplo, a pessoa ter pego uma fruta muito mais cara, ou ter pego muito mais frutas e selecionar a fruta mais barata e menos frutas. Mas é uma questão de confiança também, é um sistema que pra eles funciona. E nos hotéis, assim, os cabides eles são soltos e o cercador também, não tem nada preso. Então a questão da confiança aqui é realmente muito forte. Mas claro que também pode acontecer de, por exemplo, a tua encomenda ser roubada, pode acontecer. Quando eu tava morando numa cidadezinha lá perto de Orlando, nunca aconteceu. Mas agora eu tô morando aqui em Tampa e aconteceu de uma vez, de uma encomenda que a gente fez desaparecer. Apareceu no aplicativo que ela tinha sido entregue, só que ela desapareceu. É raro, mas acontece. A segunda é algo que é bem importante saber também, é que a qualidade da água aqui não é boa. Eu pesquisei para descobrir o porquê, mas quando eu cheguei aqui eu não sabia disso. Então a gente descobriu que é comum comprarem um filtro aqui. Vou deixar a foto desse filtro aqui do lado. Realmente ele melhora bastante. Uma vez me perguntaram lá no meu Instagram se os americanos eles realmente bebiam água direto da torneira. Então, eu tô no estado aqui da Flórida e aqui não pode fazer isso. Tem gente que faz? Tem. Em relação aos outros estados, eu não tenho certeza. E acontece de em restaurantes eles te darem água da torneira e às vezes ela tem meio que um gosto de terra. Então tu nota. A terceira é que no Brasil a gente tá acostumado com as casas de concreto e tal. Aqui, 90% das casas são feitas de madeira. Eles não têm cupim. E as construções deles acontecem bem rápido, de casas, por exemplo. Quando eu tava morando lá em Orlando, eu vi algumas casas sendo construídas. E daí quando eu cheguei, tinha tipo só a base delas e em uns 3 meses elas já estavam erguidas. A desvantagem é que com a casa de madeira tu escuta tudo. A quarta coisa é que aqui não é tão comum entregas de moto. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu acho que eu não vi nenhuma moto assim, que nem no Brasil. Aqui realmente não é tão comum. É muito raro ver motoboy, eu nunca vi. É como se as entregas de comida e tal serem feitas com carro mesmo. Provavelmente tu já viu em algum filme as entregas de pizza serem feitas com um carro, isso é realmente verdade. A quinta coisa é algo bem importante, que é a questão da saúde. Assim, aqui isso é algo bem caro, tá? Aqui não tem nada parecido com o SUS do Brasil e é realmente bem caro. Vou dar um exemplo. Se acontecer um acidente contigo e tal, eles vão te tratar, eles vão te cuidar super bem e depois vem a conta. Então já aconteceu com muitas pessoas, elas ficarem com dívidas por conta disso. Então aqui nos Estados Unidos é muito importante ter um plano de saúde, porque o plano de saúde, ele cobre algumas dessas coisas, dessas situações. A sexta coisa é a questão do ensino aqui. Aqui as escolas públicas, elas são vistas de uma forma diferente do que as escolas públicas do Brasil são vistas. As estruturas das escolas são realmente, assim, muito grandes. Claro que todas as escolas aqui, elas têm notas. Tem as escolas que são A, escolas que são B, escolas que são C, escolas que são D. Isso é algo bem importante de saber também, porque a escola que tu vai, ela depende da região que tu mora. Então, se tu tá vivendo em uma região lá, tem uma escola, tu vai pra escola, tu odeia a escola, tu não tem como ir pra outra escola. Se quiser ir pra outra escola, daí tu teria que se mudar. Daí aqui, a faculdade eles têm que pagar, a não ser que tu consiga uma bolsa integral. Então, apesar de terem, por exemplo, public colleges, faculdades públicas aqui, elas não são exatamente públicas, porque tu tem que pagar. Então o ensino até o high school, ele é de graça. Claro, tem escolas particulares aqui também, mas é bem diferente. Depois, a partir do college, que é a faculdade, é pago. Eu, inclusive, eu vou começar o penúltimo ano do high school aqui nos Estados Unidos agora em agosto. E se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, eu faço um vídeo só falando disso. A sétima coisa é que a comida daqui não se compara com a do Brasil. Gente, a comida do Brasil é muito boa. Aqui tem comidas boas? Tem. Mas aqui a maioria das coisas que são boas, elas têm muito açúcar, algumas delas são bem artificiais.
E quando é algo mais saudável, é bem caro. Eles não conhecem coisas como, por exemplo, pão de queijo, brigadeiro, pão francês também. Mas aqui na Flórida, por exemplo, tem mercados brasileiros. Então tu pode ir nesses mercados pra comprar pão de queijo, essas coisas assim, porque nos mercados comuns deles não tem. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu fui no mercado brasileiro e eu achei pão de queijo. Eu gosto muito de pão de queijo. E brigadeiro, eles têm os ingredientes pra fazer, mas eles simplesmente não fazem. Tu consegue encontrar comidas boas, mas não tão boas como as do Brasil. Aqui não é comum ter buffet também, restaurantes com buffet. Tem lugares que, por exemplo, parece que é um buffet, mas é a pessoa que tá do outro lado que te serve, tu fala o que tu quer e tal, e daí ela vai te servindo. Mas é diferente também. A oitava coisa é que aqui eles não têm tantos feriados como no Brasil. Mas os feriados que eles têm, eles levam muito a sério. E as comemorações deles não duram muito tempo. Quando eu tava lá na região de Orlando, eu tava numa townhome. Daí eu cheguei perto do período do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. E aqui é uma data extremamente importante pra eles, tão importante quanto o Natal. Daí eu lembro que eu acordei e eu vi um movimento assim lá no quintal e eu fui ver o que tava acontecendo. E era o vizinho, ele tava assim, levantando um toldo, botando um monte de cadeira, uma mesinha assim, tava ficando super bonitinho. E ele passou o dia preparando aquilo. E chegou lá pelas 6 horas, começou a chegar um monte de gente. Viram ali naquele lugar que o vizinho tinha montado. Eles ligaram umas luzinhas assim, gente, ficou muito bonitinho. Parecia aquelas coisas de filme mesmo. E assim, deu 7h30, todo mundo começou a ir embora. Aqui essas comemorações, elas duram no máximo 3 horas. Não é comum que nem no Brasil eles ficarem até tarde, assim. Tem outros feriados aqui pra eles que são realmente muito importantes, por exemplo, o Memorial Day. É um feriado bem importante pra eles, que é um feriado que é pra honrar aqueles que morreram durante um serviço militar pelo país. Nesse dia é conhecido também por ser encorajado que todos os americanos façam um momento de silêncio às 3 da tarde. O Natal também é uma data que é bem importante pra eles, então em qualquer lugar que tu vá no período de Natal, em dezembro, no fim de novembro, assim, já começa a tocar um monte de música de Natal em tudo que é lugar. Se tu tiver um espírito meio Grinch, assim, não gostar do Natal, olha, que vai ser difícil. A penúltima coisa que eu queria comentar, não é algo tão importante assim, mas chamou a minha atenção. Teve um período aqui que eu tive uma gripe e eu fui comprar alguma coisa pra tosse, assim. Daí a minha mãe, ela pegou um saquinho que dizia que tinha algumas pastilhas que eram pra tosse e pra dor de garganta. Aí quando eu abri aquilo e eu vi as pastilhas, eu pensei, mas isso aqui é House. Aí eu provei e eu continuei pensando que aquilo era House. Olha, só mudava o nome. Daí eu dei uma pesquisada assim e eu encontrei até alguns vídeos de americanos falando que acham estranho os brasileiros comerem House sem estar com dor de garganta. Porque House pra eles nem é tão comum. Eles têm um monte dessas pastilhas assim, que são iguais a House. E eles só usam quando estão com dor de garganta ou quando estão com tosse. E a última coisa que eu queria comentar, com certeza vai ser uma das primeiras coisas que tu vai notar quando tu chegar aqui, é que o papel higiênico ele se joga no vaso. Então é comum tu ir no banheiro e não ter lixo. Porque aqui eles realmente jogam no vaso e não em top, não tem esse risco. Se tiver um lixinho no banheiro, geralmente vai ser um lixinho num formato um pouco diferente, que não é pra jogar papel nele. Geralmente é só pra jogar absorvente, mas não papel. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que ele tenha ajudado vocês um pouquinho. Se vocês quiserem parte 2, comentem aqui embaixo que eu com certeza vou trazer esse vídeo. E se tu gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e vejo vocês na próxima.